E aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos muito bem. Então vamos aprender mais uma função aqui do Excel. Aliás, agora a gente vai aprender três funções diferentes. São três funções com o mesmo conceito, que é contar, contagem no Excel. Então a gente vai aprender a função conte-valores, a função conte-c e a função conte-cs. Qual o objetivo dessas funções? Contar valores da tabela, a partir de determinados critérios que a gente vai estabelecer. Então, primeira coisa aqui, vamos vir aqui na nossa planilhinha de Excel. O que ele está pedindo? Lembra que nas outras aulas a gente tem nossa planilhinha que a gente já está desenvolvendo algumas coisas, que é nosso diário de classe, que está aqui com os nossos alunos? Então, aqui ele está pedindo 5 itens daquela planilhinha. Ele quer saber o total de alunos, o total de alunos aprovados que tem lá, o total de alunos reprovados que tem lá, o total de alunos aprovados com uma nota maior que 9 e o total de alunos aprovados com uma nota menor que 9. Então, como que a gente faz? Utilizando essas três funções. Então, primeira coisa, vamos lá. Uma coisa de cada vez, como se diz por aí, né? Total de alunos. Quantos alunos tem na nossa tabelinha? Vamos lá contar, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 alunos. Lembrando que você pode contar um por um, ou se você selecionar todos aqui, e você olhar aqui no canto inferior direito aqui, está aparecendo aqui contagem 17, então o Excel contou para você. Então vamos vir aqui, 17 alunos. Tá certo o que a gente fez? Tá, a gente contou, viu que são 17 alunos e colocou aqui. Respondemos a questão. Porém, você pode ter uma planilha muito maior que essa. Eu já cheguei a trabalhar com planilhas com mais de 100 mil itens. Então, não adianta nada você ficar contando um por um, que você vai acabar numa planilha muito grande, perdendo muito tempo. As funções e as fórmulas do Excel, a maior parte são para agilizar o seu trabalho. Então, como que a gente vai fazer? Vamos utilizar a função contagem valores. Então, é igual, a gente vai colocar igual, conte, perdão pessoal, conte, ponto, valores. E abrir o parênteses. Então, o que a gente está pedindo? Para ele contar os valores. Quais os valores você quer que conta? A quantidade de alunos. Onde está a quantidade de alunos? Lá na nossa tabelinha de alunos. Então vamos clicar aqui na primeira célula e arrastar até lá para baixo para selecionar todo o intervalo que a gente quer que ele conte. Se eu quisesse que ele contasse quantidade de nomes e quantidade de nota, a gente teria que selecionar tudo isso aqui. Eu só quero a quantidade de alunos, então eu só quero a quantidade de nomes. Então vamos selecionar só isso aqui. Selecionou isso aqui, se a gente apertar o Enter, ele vai voltar para lá e contou para a gente 17 alunos. Fácil, né, pessoal? Essa função é muito simples. Próximo item que ele está pedindo, total de alunos aprovados. Então, desses 17 alunos que a gente encontrou aqui, quantos alunos foram aprovados? Vamos lá na nossa tabelinha verificar? Então, aprovados, vamos vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alunos aprovados. Vamos voltar lá? Tá certo a gente formar 14? Tá. Mas, como eu disse, você pode ter uma tabela muito maior. Então, para que complicar se a gente pode agilizar no Excel o nosso serviço e o nosso trabalho? Então, qual é a função que a gente vai utilizar? Agora a gente vai utilizar a função conte-c. Por que não conte valores? Porque a conte valores ela conta os valores, independente do critério que a gente quer. Já a função conte-c, a gente vai dar um determinado critério para ela. A gente quer que ele conte desde que o aluno esteja aprovado. Como que a gente faz isso? Então vamos lá, igual a conte, ponto, c. E aí, o que a gente vai incluir aqui? Qual é o intervalo que a gente quer que conta? Lá na nossa tabelinha, nosso intervalo. Qual é o intervalo que a gente vai utilizar? O intervalo de nomes? Não. Por que a gente não vai utilizar? Porque eu preciso de um critério. O critério é aprovado. Então eu sugiro que conte o intervalo das aprovações aqui. Então esse intervalo, se a gente verificar aqui e selecionar, vai ter 17, que é os 17 alunos.
tem um critério de aprovado ou reprovado para cada aluno. Então a gente seleciona aqui essa linha aqui. Próximo passo que a gente vai definir aqui qual é o critério. Então vamos colocar o ponto e vírgula, qual é o critério, entre aspas a gente vai colocar aprovado. E fechou aspas. Então o que está pedindo aqui? Conte se este intervalo for aprovado. Então conte pra gente neste intervalo todos que tem a palavra aprovado. Então fechou parênteses e apertou o Enter. Se a gente voltar lá, ele contou os 14 pra gente. Gostou, pessoal? Legal, né? Fácil, não é? Vamos então agora para mais um exemplo aqui. Então, total de alunos reprovados. Então aqui a gente colocou o total de alunos aprovados e agora eu quero o total de alunos reprovados. Como que a gente faz? Função conte-se igual a gente fez em cima, só que em vez de utilizar como critério aprovado, a gente vai utilizar o critério reprovado. Então vamos lá, igual a conte, ponto, se, abre parênteses, a gente vai vir aqui de novo, vamos selecionar a nossa lista, que a gente quer que conta, porém, ao invés de aprovado, a gente vai escrever a palavra reprovado. E apertou o Enter. Pronto, ele contou pra gente os 3 alunos reprovados. Agora eu vou dar uma dica aqui. Porque você não precisa nem fazer essa função. Então vamos pensar comigo. A gente tem 17 alunos na sala. Desses 17 alunos, quantos são aprovados? 14. Então quantos são reprovados? A diferença dos 17 alunos, os 14 aprovados. Então qual é o cálculo aqui? Igual a essa célula, que é a quantidade de alunos, menos a quantidade de alunos reprovados. Aprovados, no caso, né? Apertou o Enter e pronto, tem os 3. Você viu que às vezes, na lógica, a gente vai fazer a função que a gente perde um tempo, mas existe uma outra fórmula que é muito mais rápido. Então, o Excel, às vezes, é muita lógica. Então, você pode ser mais ágil no Excel utilizando a lógica. Eu fiz a função, eu perdi um tempo que era só fazer um cálculo de menos. Gostou, pessoal? Então, é importante também a gente no Excel prestar atenção na lógica, que às vezes ela pode facilitar muito pra gente. Então, vamos lá agora para o nosso próximo item. Então, aqui, aprovados com nota maior que 9. Então, aqui são 2 critérios diferentes. Então, eu quero destes alunos aprovados, desses 14 alunos aprovados, quais foram aprovados com uma nota maior que 9. Como que a gente vai utilizar aqui nessa função? Conte-se. Então, a conte-se eu dou um critério só. A função conte-se eu dou mais de um critério. Então, como que a gente faz? Então, vamos vir aqui. Conte ponto ses. Então abriu parênteses. Então vamos lá, o que ele está pedindo? Intervalo e qual o critério. Então qual é o nosso primeiro intervalo? Vamos vir lá na nossa tabelinha. Intervalo é este aqui da nossa coluna de aprovados e reprovados. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Nosso critério é aprovado. Lembrando que ele está pedindo aprovados com uma média maior que 9. Então o nosso primeiro critério é aprovado. Aqui, se a gente dá um Enter, ele vai contar os 14 alunos aprovados. E aqui ele está querendo mais um critério, que seja que ele conte somente os que foram aprovados com uma nota maior que 9. Como que a gente faz? Ponto e vírgula, vamos selecionar um novo intervalo. Qual é o intervalo que a gente vai utilizar agora? A média. Então, a gente vai selecionar o intervalo da média. Então, primeiro, a gente colocou o intervalo para contar quantos aprovados e selecionou o critério de aprovado. Agora, a gente vai selecionar o intervalo para verificar a média. E o que, que ele quer? Uma média maior que 9. Então, como que a gente vai utilizar isso? Vamos colocar o sinal de maior 9. E apertou o Enter. Você vê que ele deu um erro insuficiente aqui. O que está acontecendo nessa tabelinha? Provavelmente faltou um item, algum critério. Vamos dar o OK aqui. Vamos vir aqui ver o que está faltando. Função C, G5, ó, faltou um ponto e vírgula. E colocar entre aspas, né, o nosso critério. Porque a gente está falando que o critério tem que ser maior que 9. Fechou e apertou o Enter. Agora ele contou pra gente certinho que foram
Dos 14 aprovados, 5 foi com uma nota maior que 9. Vamos voltar lá na tabelinha e vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo. Então vamos lá, aprovado, 8,5 não. Não. Aprovado aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Você viu que ele contou pra gente 5 pessoas que foram aprovadas com uma nota maior que 9. Agora nosso último item, aprovados com uma nota menor que 9. Função C de novo. Então, igual a conte.cs, abre parênteses. Vamos lá na nossa tabelinha, mesma coisa. Qual é o intervalo? Intervalo de aprovado ou reprovado. Qual é o nosso critério? Nosso critério é os aprovados. Então, abre aspas, aprovado, fecha aspas. Ponto e vírgula, qual é o nosso próximo intervalo? É intervalo de média. Selecionou o intervalo. Ponto e vírgula, qual é o nosso critério? Agora é menor que 9. Como que a gente faz? Abre aspas, coloca o sinal de menor que 9. Fecha aspas. E agora a gente fechando parênteses e apertando o Enter, a gente tem lá o total de 9. Então, desses 14 alunos, 5 são aprovados com uma nota maior que 9 e 9 foram aprovados com uma nota menor que 9. Lembrando que o Excel é lógica, então a gente não precisava ter feito, neste caso, a função todinha de novo. A gente simplesmente, se a gente tem 14 alunos aprovados e 5 com uma nota maior que 9, logo a diferença disso é a quantidade de alunos que foram aprovados com uma nota menor que 9. Então vamos vir aqui, igual a este aqui, menos este aqui. Então o total de alunos aprovados, menos o total de alunos que foram aprovados com uma nota maior que 9, que dá nossos 9 alunos que foram aprovados com uma nota menor que 9. Gostou, pessoal? Por hoje é só. Eu quero que vocês desçam lá embaixo, curtam o vídeo, siga a página. Eu não lembro se eu deixei na semana passada a planilha, vou tentar deixar a planilhinha para vocês poderem treinar. E logo logo tem mais vídeos como esse. Falou, pessoal, até mais.